Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui mais uma vez para a gente fazer nossa aula de hoje, né? Retomar nossa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro artigo do Credo, né? Jesus crê em Jesus Cristo, né? Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Hoje eu vou falar sobre a encarnação do Verbo. O que é a encarnação? O mistério da encarnação do Verbo. Mas primeiro vamos fechar os nossos olhos, né? Pôr a mão no nosso coração e pedir que Nossa Senhora possa vir iluminar nossa mente, abrir os nossos ouvidos e nosso coração, para que nós possamos conhecer o vosso Filho e fazer tudo aquilo que Ele vos disser, assim como ela disse nas bodas de Caná. Que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre o nosso coração e possa nos capacitar, possa nos converter, possa nos fortalecer ainda mais a nossa fé com o anúncio da verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, na semana passada não teve essa aula, né? Então, vamos à obra, né? Vamos ver aqui, então, no parágrafo 456, 456. Está dizendo o terceiro artigo do Credo, né? Já vimos o primeiro artigo, né? Vimos que ele se divide em 4, 5 partes. Vimos o segundo artigo do Credo, que é bem pequenininho, fala da pessoa de Jesus, né? O nome de Jesus, o que quer dizer o Cristo, o que quer dizer Jesus, o que quer dizer o Filho, o que quer dizer Filho único, o que quer dizer Senhor. E hoje a gente vai ver Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então hoje a gente vai ver sobre Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver o que quer dizer isso, o mistério da encarnação. Vamos ver o que quer dizer esse mistério, né? Que é o mistério central da nossa fé, né? O próprio nome diz, é um mistério, né? A nossa cabeça não consegue compreender esse mistério, né? Está dizendo aí, parágrafo 456. O Filho de Deus se fez homem. Por que o Verbo se fez carne? Né? Porque Jesus muitas vezes é dito que ele é o Verbo de Deus. Né? O Verbo, que é o sentido do verbo na frase? Né? O verbo na frase, ela dá sentido à frase. Né? Vamos colocar assim. O grupo de oração da paróquia, né, tem o seu ministério lá de música, então vamos dizer, o Ministério de Música cantou na paróquia, né? Se a gente tirar a palavra cantou ou cantaram, né, fica sem sentido a frase. Então, o que o verbo, ele na frase, o sentido verdadeiro que ele dá à frase, o verbo ele dá aquele sentido primordial na frase, né? Então Jesus é esse sentido na nossa vida. Então o Verbo de Deus, né? A palavra de Deus, né? O Verbo também vem dizer isso, né? O Verbo é propriamente isso, a palavra de Deus. A palavra de Deus se fez carne, né? Lá antes de Jesus vir aos ventres da Virgem Santíssima, ele é, né? A Santíssima Trindade, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele era Espírito. Então ele veio e assumiu a nossa condição humana. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria, né? Se ela ia ser a mãe do Salvador, e ela disse seu sim, né? O seu fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Naquele momento ali, a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio ao ventre de Maria. Então, a partir daquele momento ali, Nossa Senhora já começou a ficar grávida, né? Aí, as pessoas hoje, aqueles que não acreditam, falam assim, como que uma mulher vai ficar grávida sem ter relação sexual? Maria não teve relação sexual, né? Por uma graça de Deus, pelo milagre do Espírito Santo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio ao ventre dela. E ela foi dando um corpo a Jesus, né? Então a carne de Maria, a carne de Jesus e a carne de Maria. O sangue de Jesus e o sangue de Maria, porque ela deu todas essas coisas a Jesus, porque Jesus não tinha um corpo, né? Hoje Jesus tem um corpo, Jesus tem uma alma. Então naquele momento que a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio ao ventre de Maria, Deus a incutiu nele também, Jesus Cristo, uma alma. Então Jesus Cristo
é uma pessoa humana, né, em todos os seus aspectos de humano, né, nós somos o quê? Formados de corpo e alma, né? Forma nosso ser humano. Jesus também. Jesus tem um corpo e Jesus tem uma alma. Só que Jesus tem algo que eu e você não temos. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus. Então, por isso que na igreja quando a gente fala corpo, sangue, alma e divindade. Então Jesus tem essas 4 realidades. Nós só temos 2, né? Corpo e alma. Jesus é corpo, alma, né? Corpo, sangue, alma e divindade, né? Quer dizer, sangue e corpo e sangue é essa humanidade de Jesus. Então o verbo se fez carne. Então, por que o verbo se fez carne? O catecismo pergunta para nós. Está dizendo aí. Com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Então Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Tá? O mistério da Santíssima Trindade. A natureza divina se uniu à natureza humana. Né? Então em Jesus existe essa realidade. Jesus tem 2 naturezas. Jesus tem uma natureza divina e uma natureza humana. E composta de uma única pessoa, que é a pessoa do Verbo. Né? Jesus é uma pessoa divina com 2 naturezas. Uma humana e outra divina. (457) O verbo se fez carne, ainda está perguntando, e o catecismo vai respondendo em vários parágrafos, né? Por que o verbo se fez carne? Então o primeiro nós já vimos, agora o segundo. O verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Nós vimos sobre o pecado original, né? Adão e Eva que cometeram um pecado de lesa majestade, né? Um pecado de infinita ofensa a Deus. Então somente algo, né, um pagamento infinito poderia pagar essa dívida. Então somente alguém que fosse também infinito podia pagar essa dívida. Só Jesus, que é Deus, né, que é infinito, poderia pagar essa dívida. Então Jesus veio para nos salvar e nos reconciliar com Deus, né? O ser humano, antes do pecado original, né, estava unido com Deus. Como nós vimos lá no pecado original, né? O homem estava na sua comunhão, na justiça original, né? E na santidade original, na comunhão plena com Deus. Então, quando o homem e a mulher pecaram, eles se afastaram de Deus. A humanidade e a divindade se afastou. E o que Jesus fez de novo? Reconciliou a humanidade com a divindade de novo através do seu sacrifício. 458. O Verbo se fez carne para que, assim, conhecêssemos o amor de Deus. Né? O amor de Deus, né? São João, ele escreve muito isso no seu evangelho, nas suas cartas, né? Porque João ficou ali, percorreu o caminho do Calvário com Cristo, né? E viu ali como Deus nos ama, né? Como Deus se entregou, derramou até a última gota de sangue por cada um de nós. E muitas vezes nós não valorizamos esse sacrifício. Quantas vezes eu não valorizo esse sacrifício? Quantas vezes eu não valorizo esse sangue derramado por mim, né? Então São João ali mostra como nós fomos amados aqui. Ainda no mesmo parágrafo, no meio do parágrafo está dizendo assim: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, a fim de que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, né? Então Deus amou tanto o mundo que não poderia fazer nada além, a mais do que pôde fazer, né? Ter dado o seu Filho único para nos salvar, para nos retirar, né, das garras, assim que a igreja ensina, né? Jesus, com o seu sacrifício na cruz, retirou-nos das mãos do demônio, né? Todas as vezes que nós fomos batizados, né, através do batismo, Jesus Cristo nos toma das mãos do demônio e traz de novo para a graça. Então Jesus tirou as chaves do reino dos céus, né? Vamos usar assim essa linguagem, porque até então, até o sacrifício de Cristo, ninguém que morreu foi para o céu, nem os bons, né? Os judeus chamavam de um lugar chamado Sheol, né? Onde os mortos, bons ou ruins, iam ficar. Então, quando Jesus desceu a mansão dos mortos, como nós vamos ver daqui para frente nas próximas aulas no Credo, né? Desceu a mansão dos mortos, Jesus vai lá no Sheol, nesse lugar da mansão dos mortos, e vai ali, pega São José, os profetas, o rei Davi,
Adão e Eva e leva para o céu. Os injustos vão para o inferno. Né? Então, naquele momento, Jesus abre as portas do céu. Então, a partir daquele momento do sacrifício de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, as portas do céu estão abertas para mim, estão abertas para você. Né? 459. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Né? Jesus é o protótipo, né, de homem, né, de ser humano. Né? Todos os santos e santas que nós conhecemos são também modelo de santidade. Mas o modelo, né, alfa, né, vamos dizer assim, o primeiro modelo de santidade é Jesus Cristo. Todos os santos que nós conhecemos, eles espelharam a sua santidade em Jesus. Né? São Paulo tem uma passagem que São Paulo fala assim: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Né? Então Jesus é o nosso modelo de santidade. Jesus é o nosso manual, né? Como nós devemos viver nesse mundo, como nós devemos lidar com os outros, lidar com nós mesmos. Né? Jesus é o nosso manual. 460. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina, pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus, pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. A gente pergunta assim, qual é? Então o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. A gente vai ser Deus? Não, não é isso que a igreja ensina. Porque a igreja dá um exemplo maravilhoso. Na corte de um rei, né, de uma rainha, ali existem seus súditos que vivem no palácio. Eles não são nem o rei nem a rainha, mas eles participam da vida do rei e da rainha ali, das comidas, das melhores comidas, dos melhores confortos. Então, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nos convertemos, nos direcionamos a nossa vida com Ele, nós participamos dessa vida bem-aventurada, dessa vida feliz, né? Participantes da natureza divina, ou seja, participar da vida feliz com Deus. É isso que a igreja ensina quando nós optamos a viver uma vida em Jesus Cristo. 461, né? Está falando agora da encarnação, né? Então, a encarnação é o quê? Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, né? Recebeu uma carne, né? Se encarnou no ventre de Maria, e ali daquele momento foi gerado, assim como eu e você fomos gerados no ventre da nossa mãe, Jesus Cristo foi gerado, né? 9 meses no ventre de Maria, né? Algumas eu já ouvi falar que Nossa Senhora tinha entre 15 e 16 anos, mas eu ouvi falar também que Nossa Senhora tinha 12 anos de idade, né? Aí nós perguntamos, poxa, Nossa Senhora era uma menina, uma criança de 12 anos de idade. Nossa Senhora, meus irmãos, com 12 anos de idade, era mais santa do que todos os santos que nós temos na igreja hoje, mais de 20 mil santos canonizados da igreja. Nossa Senhora sozinha já era mais santa do que todas as pessoas do mundo com 12 anos de idade. Só para a gente ter a ideia. Então, já era santa. Então Nossa Senhora disse o seu sim, né? E ali os anjos se alegraram, né? Então, eu já ouvi isso, eu li. O anjo Gabriel, ele ficou espantado quando percebeu em Maria que existia um ser humano que amava mais a Deus do que próprio ele. O anjo Gabriel ficou admirado de ver um ser humano que amava a Deus muito mais do que ele, o próprio anjo, amava a Deus, que vivia na plena visão com Deus. Então o anjo Gabriel ficou, vamos dizer assim, né, apavorado de ver como que existia um ser humano, como pode um ser humano que ama mais a Deus do que eu, que vivo diante de Deus. Então o anjo Gabriel diz, ave cheia de graça, alegra-te cheia de graça, né? E essa saudação a Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora deu o seu sim, né, ao plano de salvação de Deus, né? 461, encarnação. Retomando a expressão de São João, o Verbo se fez carne, a igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido
uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Então, por que Jesus não veio dos céus, numa nuvem, com esplendor, e falasse assim, eu quero acabe o pecado? Poderia fazer isso, mas Deus quis entrar na nossa realidade assim, da mesma forma que eu e você entramos na realidade desse mundo, através de um nascimento, através de uma gestação, através de uma família, de um pai e de uma mãe. Então Jesus quis assumir a nossa condição humana, né? Está dizendo aqui, ó, ainda no 461, embaixo aí, ó, tendes em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha condição divina, né? Ele era Deus, é Deus, né? E não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegasse ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa passagem está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, do 5 ao 8. Então, está falando aqui que Jesus, em condição divina, o que é essa condição divina? Sendo Deus, e não se considerou igual a Deus como algo que se apegasse ansiosamente, como Jesus podia fazer assim, eu sou Deus, então eu não vou passar por isso, eu não vou passar fome, eu não vou passar necessidade. Não, ele se aniquilou, gente. Teve que fugir os seus pais, São José, Nossa Senhora teve que fugir para o Egito para salvar a vida dele, porque Herodes queria matar ele. Nossa Senhora e São José viveram uma vida pobre. Jesus teve que acordar cedo para trabalhar. Jesus tinha que ser obediente. Eu já falei isso para vocês quando eu disse sobre São José, né? Jesus Cristo, sendo obediente a São José e a Nossa Senhora, ele deu mais glória a Deus do que como ele fez em ter salvado toda a humanidade. O ato de Jesus ser obediente a Adão e a José e a Maria, ele deu mais glória a Deus do que sua própria paixão. Olha que coisa, Deus se humilhou, né? Ou seja, eu sou Deus, mas eu vou me humilhar à criatura. Eu vou ser obediente à criatura. Isso é um ensinamento muito profundo para nós, né? Nós que achamos que somos muita coisa, nós que não queremos nos humilhar diante de ninguém, e o próprio Deus ensina isso, né? Ensina a gente a ser humilde. Ele, que é o Todo-Poderoso, se rebaixa, né? Padre Léo falou uma vez uma coisa maravilhosa. A grande diferença do cristianismo para as outras religiões que não são cristãs, que as outras religiões que não são cristãs, eles querem elevar a condição humana à divindade. Budismo, espiritismo, tantas outras coisas. A religião cristã não. A divindade se rebaixa, né, à nossa humanidade. As outras religiões que não cristãs querem elevar o homem à divindade. A religião cristã não. A divindade se rebaixa, se torna uma criatura, né? Se torna na condição, né? Perdão. Se torna na condição de criatura, né? Jesus é criador, Jesus também é criador. Mas a condição dele é de criatura. Então Jesus se rebaixa. O rei se rebaixa aos seus subordinados, né? Então Jesus ele obedece a São José e a Nossa Senhora para cumprir o 4º mandamento, né? Honrar teu pai e tua mãe. Então se esvaziou, né, de si mesmo e assumiu a sua condição de servo, né? Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso é muito importante. Jesus dizendo para os seus apóstolos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Gente, se o próprio Deus fala isso, quem somos nós? Quem somos nós que somos soberbos e não queremos servir? Não queremos servir os outros. Eu fazer isso? Quantas vezes eu sou assim? Quantas vezes? E essa palavra de hoje vem primeiramente tocar no meu coração, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus veio para servir a cada um de nós, como serve, né? A cada um de nós. Aí no 462, no parágrafo, está dizendo a epístola aos Hebreus, né? Está falando, ó, por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou, né, Jesus, não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formastes um corpo, né? Jesus disse para o Pai, né, dai-me um corpo para que eu possa salvar a humanidade. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Hebreus 10,
do versículo 5 ao 7. Né? O povo judeu, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, eles sacrificavam um cordeiro. Né? Cordeiro às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Né? O dia para o judeu começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. Então, todos os dias sacrificando um cordeiro, para que o sangue daquele cordeiro fosse aplacado a ira de Deus contra o povo, que o sangue daquele cordeiro servisse de perdão, que lavasse, como se fosse assim, lavasse o perdão lavasse os pecados do povo. Então Jesus disse para o Pai: dai-me um corpo, porque esse sacrifício de holocausto de cabritos, de bois e ovelhas não é do seu agrado. Dai-me um corpo para que eu possa fazer a sua vontade. Jesus desejou fazer a vontade do Pai. Jesus desejou salvar a mim, salvar cada um de nós. 463. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo. Né? Quando você vai num lugar, né? Antigamente era assim, né? Mas lá no faroeste, nos americanos, né? O xerife tinha um distintivo. Aqui dizia quem ele era. Ele era o xerife. Aqui está mostrando. A nossa carteira de identidade também mostra quem nós somos. Né? As autoridades, como é chamada, das suas carteiradas, né? Mostra ali quem a pessoa é. Então, a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Quem não acredita na encarnação não é cristão. Quem não acredita que Jesus Cristo se encarnou no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, não pode ser cristão. Porque é um mistério. A igreja ensina isso. É um mistério. O que é um mistério? O mistério é aquilo que não pode ser explicado. Né? Nós podemos entender mais ou menos pelas apalpadelas, meio confuso, mas profundamente não conseguimos entender. Né? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. O catecismo está falando isso porque na época de São João, na época dos apóstolos, existia uma heresia chamada gnosticismo, né? Que negava a encarnação de Jesus. Né? Foi a primeira heresia. Na próxima aula eu vou falar sobre as heresias. Uma heresia que dizia que o Verbo não tinha se encarnado, ou seja, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade não se encarnou no ventre de Maria e não assumiu a nossa carne. Mas a igreja ensina, se para salvar a humanidade tinha que reconhecer a Deus e a humanidade, então tinha que ser uma pessoa que tivesse uma natureza divina e uma natureza humana que unisse de novo a natureza divina com a natureza humana. Se Jesus Cristo não é homem, ele não podia salvar a humanidade, porque para salvar a humanidade tinha que ser homem e tinha que ser Deus. E somente Jesus é homem e Deus. A gente vai entendendo isso que a igreja ensina, o quebra-cabeça da nossa o quebra-cabeça que nós temos vai se encaixando. Então foi por isso que Jesus nos salvou, porque tinha que trazer de novo a humanidade, unir com a divindade. Então somente uma pessoa podia fazer isso, Jesus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nenhum santo na igreja poderia fazer isso, nos salvar. Nem Nossa Senhora poderia nos salvar, porque tinha que ser alguém que é 100% homem. O que é 100% humano? Uma pessoa que é corpo e alma. E uma pessoa também que fosse 100% divino. Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, existe uma pessoa com duas naturezas. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza humana, igual a minha e a sua, e uma natureza divina. Então, se Jesus não é homem e se Jesus não é Deus, como a gente vai ver nas outras heresias, ele não poderia salvar a humanidade. E existiu várias heresias, a gente vai ver na próxima aula, várias heresias. A primeira heresia, uma dessas primeiras é o gnosticismo, né? que falava que o físico, a matéria, né, é má. Então o verbo não poderia se encarnar em algo que é mal. E a igreja não. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Se Jesus não é homem, se Jesus não é Deus, ele não podia salvar a humanidade. Né? Porque para salvar a humanidade tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Então a encarnação é a união da natureza divina com a natureza humana, né, que torna uma única pessoa do Verbo. O que é a encarnação do Verbo? O mistério da encarnação. Jesus se encarnou, veio espiritualmente ao ventre de Maria. Ali, no momento que ele chegou no ventre de Maria, ali, ele já começou a receber os nutrientes do corpo de Nossa Senhora.
o corpo dele já começou a se desenvolver, assim como o meu corpo e o seu corpo, quando nós estivemos na barriga das nossas mães, né? Foi se desenvolvendo. E ali, a partir daquele momento, Jesus foi tendo um corpo. Naquele momento, Deus incutiu, criou do nada uma alma e colocou em Jesus. Entendeu? Então, gente, nessa passagem, nessa aula de hoje, queria falar sobre a encarnação do Verbo para vocês. E para terminar, para você que eu acabei de falar agora, lá no parágrafo 616, parágrafo 616, ó, no meio do parágrafo está dizendo assim: nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e oferecer-se em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Verbo, a pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos. O que está dizendo isso aqui? Está dizendo que nenhum ser humano, por mais santo que fosse, nem Nossa Senhora, poderia oferecer um sacrifício de infinita majestade, não? Um sacrifício infinito para aplacar a mancha do pecado original, que foi uma falha, né? Que foi um machucado, né? Que foi uma palavra, uma ofensa infinita, né? O pecado original foi uma ofensa infinita a Deus, então somente algo que pudesse pagar um preço infinito poderia pagar essa dívida. Então somente que alguém que tivesse uma vida de valor infinito, alguém que tem uma vida de valor infinito só pode ser Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo também é homem. Assumiu nossa condição, né, de criatura para nos salvar. Então, gente, por hoje é só isso. Falei sobre a encarnação do Verbo, né? Que a gente possa conhecer mais esses parágrafos que eu disse aqui, que você possa ler um pouco em casa com mais calma, tá? Se você tiver alguma dúvida, você manda mensagem lá no grupo para a gente poder tirar essas dúvidas. Então, a encarnação do Verbo. Na próxima aula eu vou falar sobre as heresias, né? As pessoas, os bispos que foram duvidando de Jesus, que Jesus não era Deus, que Jesus também não era humano, que Jesus só tinha uma aparência divina, mas não tinha aparência humana, que Jesus não tinha alma, todas essas coisas. E eu vou explicar isso no próximo encontro, tá bom? Agradecer a Deus, né, por esse encontro, por essas palavras, que Nossa Senhora possa abençoar a minha vida, abençoar a sua vida, possa te fortalecer nesse momento de pandemia, que a sua fé possa crescer, né, que a verdade possa te libertar, que a verdade possa abrir os teus olhos, que a verdade possa guiar os seus caminhos, que a consciência, né, que a nossa consciência possa guiar os nossos passos, que a nossa consciência, que Deus possa formar cada vez mais a nossa consciência, a nossa vida, para que nós possamos chegar cada vez mais perto dele. Obrigado, Nossa Senhora, pela sua intercessão. Obrigado, São José, pela sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.